Agora, às 9h15, voltamos com Liberdade de Opinião. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou hoje sobre a discussão de sanções ao petróleo russo. Ele disse que isso vai impactar o preço do combustível, mas afirmou que considera a coisa certa a se fazer neste momento e que o mundo tem a obrigação de minar a dependência do petróleo russo o mais rápido possível. O presidente ucraniano voltou a pedir mais sanções contra a Rússia em meio à guerra. Zelensky disse que um boicote ao petróleo russo é, sim, necessário neste momento. E a Organização dos Países Produtores diz que garante o fornecimento, mesmo se a Rússia for excluída do mercado. O preço do barril de petróleo disparou, ultrapassou a marca de $130, com a possibilidade dos Estados Unidos e dos aliados europeus a proibirem importação do petróleo russo. Por isso foi a esse valor. O mercado está reagindo. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro disse à CNN que espera uma solução sem traumas sobre os combustíveis. Bolsonaro acrescentou que ficou para hoje, terça-feira, dia 8 de março, a apresentação de algum plano para frear esses preços. As ações da Petrobras caíram 7,65% na Bolsa de São Paulo. Nesse cenário, Fernando Molica, essa alteração da política de preços da Petrobras é a melhor alternativa? É a mais viável? Lembrando que os parlamentares já estão ali há dias, há meses, empenhados em tentar encontrar alguma solução para esses preços. Bem, primeiro, quando a gente traduz, as ações caíram 7%. Lembra que eu até tratei disso ontem, né? Não era difícil prever que isso ia acontecer, não no tamanho do tombo, mas que haveria uma queda das ações. A Petrobras perdeu, quando você multiplica o valor das ações pela quantidade, né, de ações, a Petrobras perdeu ontem, nessa brincadeira, 34 bilhões de reais. É muito dinheiro. É o dinheiro que a Petrobras passou a valer menos, praticamente 35 bilhões de reais, porque as suas ações deixaram de valer tanto, perderam valor. Isso equivale mais ou menos ao que a Petrobras pagou de dividendos à União, ou seja, ao governo federal no ano passado. Uma das propostas na mesa é utilizar esses dividendos, ou seja, aquela parte que uma empresa remunera seus investidores, seus donos, usar isso para equilibrar os preços dos combustíveis. Seria uma forma de amenizar, usar esse dinheiro em prol do consumidor. Ok, é uma alternativa, é uma saída que o governo pode tomar. A questão é saber, só agora o governo está pensando nisso? O petróleo vem aumentando há muito tempo. Há muitos meses que a gente vem convivendo com uma alta muito grande no preço do petróleo. E aí, volta e meia, o presidente Jair Bolsonaro falava isso, falava aquilo. Aí a única consequência concreta é a queda no preço das ações da Petrobras. Né? Ao longo do ano passado isso foi ocorrendo, aí teve briga com o governador, ele resolveu terceirizar o problema, jogar o problema nas costas dos governadores. Enquanto isso, o Congresso Nacional começou a trabalhar numa possibilidade. E agora? A guerra também vinha se anunciando aí, já havia algumas semanas. E agora, quando o petróleo chega a essa cotação indecente, aí o presidente dá 24 horas para resolver o problema? Não, o plano tinha que estar pronto. Qual é o plano? Existe um plano? Existe uma necessidade? É razoável que haja algum tipo de intervenção no mercado? Da mesma forma que quando houve a pandemia, houve uma intervenção. Houve aquela criação do auxílio emergencial. No momento de crise, num momento inesperado, é razoável que governos tomem medidas inesperadas, medidas novas para combater aquilo. Agora, a questão é saber como fazer isso. Vai partir para um congelamento, isso dá uma confusão danada, que aí quebra de vez a Petrobras, atrapalha os investidores estrangeiros que podem voltar a processar a Petrobras por quebra da regra de jogo. Enfim, alguma medida tem que ser tomada, não é difícil, até a oposição, como assim? Dificilmente a oposição vai votar contra uma medida que diminua o preço do combustível para o consumidor brasileiro. A relatoria dos projetos no Senado, essas relatorias estão com o senador do PT. Enfim, a questão é fazer tudo em cima da hora. Agora, no mais geral,
É uma questão delicada. Os Estados Unidos não dependem tanto assim do petróleo russo. O petróleo russo representa aí cerca de 8% do total consumido nos Estados Unidos. A Alemanha consome muito mais, a Finlândia chega a 65%. É uma oportunidade para o mundo rever as fontes de energia. Isso já aconteceu lá atrás, quando houve a crise do petróleo dos anos 1970, tanto que aqui no Brasil criou-se o pró-álcool, houve também um aumento na produção de petróleo por parte da Petrobras. E são alternativas que o mundo tem que encarar. E não deixa de ser engraçado ver agora os Estados Unidos falando em pegar petróleo no Irã e na Venezuela. Olha só o pragmatismo da diplomacia internacional. Isso é muito curioso. Também serve de lição para o governo brasileiro. Nessa hora, a gente podia estar aí negociando com a Venezuela, a ditadura, isso tudo. Mas, enfim, está aqui pertinho, a gente podia estar comprando um petróleo, uma necessidade de petróleo, a gente podia estar negociando com a Venezuela. Vamos ver como é que um país experiente como os Estados Unidos atua numa hora como essa. Com você, Elisa. Obrigada, Fernando Molic.